Bem-vindos à segunda temporada da UP Doctoral Careers Podcast Tips on PhD Careers. Regressamos com uma temporada que promete levar-te a refletir sobre a tua carreira através de dicas e recomendações escolhidas a dedo pelos nossos convidados. De áreas profissionais diversas, todos trilharam caminhos que te poderão ajudar a construir um caminho mais consciente e iremos abordar temas nos quais certamente já pensaste ou com os quais até já te cruzaste. Esperamos que as conversas que daqui surgirem te permitam traçar um percurso de carreira mais significativo e proveitoso ao longo do doutoramento. Eu sou Ana Margarida Carvalho, estudante do Programa Doutoral em Biotecnologia Molecular e Celular aplicada às Ciências da Saúde do ICBAS e estou a desenvolver o meu trabalho no I3S. Desde que comecei o doutoramento, sabia que queria incluir várias experiências internacionais neste percurso. Por isso, estou muito entusiasmada por poder conduzir o episódio de hoje, intitulado Queres saber mais sobre mobilidade internacional durante o teu doutoramento? A nossa convidada de hoje é a Luísa Capitão, do Serviço de Relações Internacionais da Universidade do Porto, um gabinete essencial no apoio aos estudantes que pretendem fazer mobilidade. Luísa, muito bem-vinda ao podcast. Agradecemos desde já a tua presença. Antes de mergulharmos no tema de hoje, pedia que partilhasses um pouco do teu percurso e como é que chegaste até aqui. Olá Margarida, muito obrigada mais uma vez pelo convite. É um prazer para mim estar aqui contigo neste podcast e partilhar um pouco das experiências e das ofertas que nós temos para a nossa comunidade de doutorandos. Eu efetivamente dirijo o Serviço de Relações Internacionais desde 2022, mas a verdade é que esta paixão já conta com cerca de 20 anos, quando eu comecei, por acaso, a trabalhar nesta área, na internacionalização da universidade. A minha formação de base é em Ciências da Comunicação, mas entretanto também fiz o meu mestrado na área das Relações Internacionais e Cooperação e ao longo dos últimos anos tenho trabalhado muito em projetos Erasmus, com foco precisamente na mobilidade individual e também na digitalização de processos e iniciativas que tornam a mobilidade mais inclusiva e mais acessível a todos. Então vamos aproveitar precisamente toda esta tua experiência e acho que podemos começar o episódio pelo mais básico, ou seja, de que é que falamos quando falamos de mobilidade durante o doutoramento? Eu penso, embora não tenha tido a experiência pessoalmente enquanto estudante de doutoramento, quem sabe, está nos meus planos. Falamos de uma oportunidade única de um doutorando sair da sua zona de conforto, internacionalizar o seu plano de trabalho e a sua atividade de investigação com impacto a nível pessoal, académico, profissional. Os estudantes de doutoramento da Porto podem realizar uma experiência de mobilidade, ou seja, podem realizar uma parte do seu ciclo de estudos fora da universidade, fora de Portugal. Habitualmente, um terceiro ciclo um doutorando realiza uma mobilidade para estágio e investigação, porque é naturalmente muito relacionado com o trabalho que desenvolve. Mas pode também participar em programas intensivos mistos, portanto já pré-desenhados, pré-organizados, ao abrigo do programa Erasmus, que são cursos inovadores e focados, por exemplo, no desenvolvimento de soft skills. Mas quando falamos em mobilidade, costumamos destacar o programa Erasmus, porque é um programa que prevê a atribuição de financiamento e enquadra a grande maioria das mobilidades dos nossos estudantes. E é curioso porque, pelo menos eu, associava sempre o Erasmus à licenciatura ou ao mestrado. E isso. Nunca ao doutoramento. É isso, sabes, Margarida. Apesar de tudo, há uma ideia equívoca de que a mobilidade é para licenciatura ou mestrado, mas na verdade o programa é para todos. O programa Erasmus é para o doutoramento também. É incrível que o programa Erasmus, em que a Universidade do Porto participa já desde a sua criação, em 1987, é um dos programas de maior longevidade e sucesso a nível europeu. Há uma geração Erasmus, mas na verdade já mudou a vida de mais de 13 milhões de participantes. E, em minha opinião pessoal, eu diria que é uma marca afetiva, é uma marca que todos têm com muita afetividade. Eu posso dar o meu caso, eu fiz Erasmus durante o meu mestrado e eu sinto um bocadinho isso, que o programa Erasmus, sinto uma ligação mesmo especial ao programa.
É isso, acho que é uma marca muito distintiva do Erasmus portanto, o programa prevê mobilidades para países do programa, isto vamos dizer mais intra-Europa, e para países parceiros. Neste caso, nós falamos de oportunidades mais extracomunitárias ao abrigo da International Credit Mobility para instituições que são também parceiras da Universidade do Porto. Estas mobilidades, a nível europeu, por exemplo, são também muito importantes para dinamizar as atividades no âmbito da nossa aliança EUGLO, para a saúde global, que é uma rede de excelência composta por algumas das universidades de topo, a nível de investigação e de educação na Europa e da qual, orgulhosamente, a Universidade do Porto faz parte. Aliás, a 1 de janeiro assumimos a presidência da EUGLO e, portanto, vai ser um ano muito intenso de atividades e seguramente muitas delas disponíveis para os estudantes de doutoramento. Muitas vezes as oportunidades de mobilidade no contexto de um doutoramento surgem associadas a colaborações que o nosso grupo de investigação já tem previamente estabelecidas com o grupo que nos vai acolher, mas se esse não for o caso, de que forma é que nós podemos estabelecer esse contacto? Ou que experiência é que tem dentro do gabinete de como esse contacto surge? Eu penso que esta parte pessoal e particularmente na mobilidade de doutoramento, estes contactos prévios são uma mais-valia muito grande. Ter uma rede de contactos, um grupo de investigação com o qual se quer já trabalhar, permite que o processo fique naturalmente simplificado, esse processo de escolha. Aliás, o doutorando já está numa fase de maior maturidade comparativamente a quando estaria na sua licenciatura. Portanto, pode ser realizado num conjunto muito vasto de entidades de acolhimento. Pode ser uma empresa, pode ser uma universidade, um instituto de investigação, um organismo público, privado, pode ser basicamente qualquer empresa, laboratório, à escolha do próprio doutorando. E pode aconselhar-se, claro, sempre junto ou do seu orientador, de alumni e outros colegas que tenham estado já numa experiência de mobilidade, até do próprio Gabinete de Relações Internacionais da Faculdade, que têm sempre referências que podem ser úteis a identificar potenciais locais onde realizar a mobilidade. Normalmente, os doutorandos estabelecem diversos contactos consoante as áreas de interesse, não é? Os grupos de investigação que pretendem integrar ou escolhem locais onde possam ter, por exemplo, acesso a equipamentos e infraestruturas específicas. Há pouco eu falei da nossa EUGLO e, de facto, com as parceiras da nossa aliança universitária, os nossos doutorandos e toda a comunidade têm acesso a um conjunto muito alargado de infraestruturas, nomeadamente nas áreas da saúde, e, portanto, são parceiros e destinos que vale a pena explorar. E, obviamente, este é um percurso muito pessoal, mas consideras que há alguma altura ideal durante o doutoramento para fazer este período de mobilidade? Eu, particularmente, quero que façam. A altura, eu acho que qualquer quiserem. altura é fantástica e devem fazê-lo mais do que uma vez, as vezes que puderem, sobretudo se forem estadias de mais curta duração. Mas, naturalmente, como dizias, é uma questão muito pessoal, muito centrada no próprio doutorando, no seu curso em específico e no trabalho que está a desenvolver. Nós, no Serviço de Relações Internacionais, recomendamos sempre o contacto com o orientador, com o gabinete de mobilidade a nível local, porque são conhecedores da realidade de cada curso e conseguem aconselhar muito bem relativamente a diversas questões, apoiando também na própria formalização da candidatura, na qualidade da experiência da mobilidade. E se, durante o percurso do seu doutoramento, o doutorando não conseguir encontrar um momento ideal para realizar a sua mobilidade, pode sempre realizá-la como recém-diplomado, quando terminar o curso, ou seja, pode fazê-lo como recém-doutor. Uma mobilidade como recém-doutor com a chancela Erasmus+.
que é uma vantagem muito grande. Para isso só deve formalizar a candidatura ainda enquanto estudante, antes da defesa. Ok. Nós já fomos aqui referindo algumas das vantagens de fazer mobilidade, mas gostarias de destacar algumas e também alguns desafios que podem surgir antes e durante o período da mobilidade? Bem, sem dúvida que eu tenho este olhar, poderia dizer-se enviesado, mas eu acho que é um olhar muito objetivo sobre as vantagens da mobilidade, de facto. E quando nós olhamos para a nossa comunidade estudantil e aqui particularmente para os nossos doutorandos, a Universidade do Porto tem algumas das mentes mais brilhantes, ou muitas das mentes mais brilhantes deste país. Isso é uma honra, mas também é uma responsabilidade. Certamente se deve à formação da excelência, à investigação da excelência que a Universidade consegue oferecer, mas por isso mesmo é que eu julgo que a Universidade, também através das experiências de mobilidade, consegue ajudar os seus doutorandos a diferenciarem o seu percurso. Ou seja, esta diferenciação permite trazer mais valias ao percurso académico, ao percurso de investigação, ao percurso pessoal e mais tarde certamente com um impacto a nível profissional, centrados nos interesses e necessidades do próprio doutorando. Não é? É quase uma mobilidade à medida. Então, basicamente, diria que, claro, é expectável que haja uma melhoria nos níveis de empregabilidade, nas perspectivas de carreira e o fazer a mobilidade sob a chancela Erasmus permite também ter essa menção no suplemento ao diploma, desenvolver novas competências linguísticas ou aperfeiçoar essas competências, bem como soft skills, alargar essa rede de contactos que é tão importante para o futuro. Quem aposta num doutoramento certamente Está a pensar já no que vem depois. Nisso. Sim, sim. Mas o mais interessante, Margarida, é que existem vantagens específicas para os estudantes de doutoramento, e nomeadamente no âmbito do programa Erasmus+, portanto, que olha para os doutorandos e para as suas necessidades específicas de uma forma muito particular. Por exemplo, é possível combinar uma mobilidade Erasmus+, com o título de doutoramento europeu. É possível ter uma redução de propinas na Universidade do Porto durante a mobilidade para um período de investigação, se isso for aprovado pela faculdade. É possível ter isenção de taxas de investigação na entidade que acolhe, portanto, na Universidade de Acolhimento, no Laboratório de Investigação de Acolhimento. A mobilidade Erasmus também permite criar sinergias para a cotutela internacional, que é uma dupla titulação, e este conjunto de vantagens está ao dispor especificamente dos nossos doutorandos. Em relação aos desafios, exato. Sim. O que é que achas mais importante de destacar? Eu diria necessariamente que, apesar de todas estas vantagens, é necessário reconhecer que há alguns desafios e a Universidade tem feito um esforço institucional para promover soluções quer do ponto de vista de políticas internas, quer também alguma, digamos, algum esforço junto das entidades competentes a nível nacional, a nível europeu, para, por exemplo, conseguir aumentar os valores financeiros das bolsas Erasmus, ou seja, de facto há um valor reduzido ou questões que nos ultrapassam e que são mais difíceis de conseguir, digamos assim, resolver, como a dificuldade de encontrar alojamento, que é um problema estrutural a nível europeu. Sim. E que vemos também, sentimos até na nossa cidade, não é? E eu acho que muitas vezes a questão do alojamento em períodos de mobilidade ainda é mais difícil, porque às vezes os senhorios têm a reticência em receber pessoas de fora,
residências não têm vagas suficientes ou não querem alugar quartos por períodos tão curtos, mas isso também nos ultrapassa um bocadinho, não? É. E no caso de um estudante de doutoramento, por exemplo, tem necessidades diferenciadas para a sua atividade, não é? Para o seu dia-a-dia, mesmo estando em mobilidade, estando fora da sua zona de conforto, precisa também de um conjunto de questões de assegurar o conforto para o seu dia-a-dia, o seu estudo, a sua investigação, que são muito exigentes, não é? Por exemplo, nós, na universidade, temos a residência universitária aqui no Campo Alegre, que foi pensada para investigadores e, portanto, gostaríamos de, fora, termos uma resposta semelhante quando os nossos doutorandos procuram fazer estas experiências de mobilidade. Mas, enfim, nós vamos tendo alguma forma de contornar estas questões e também, em termos de financiamento, recentemente o programa Erasmus respondeu de forma muito positiva a um dos maiores desafios que se colocava às mobilidades de doutoramento, precisamente, e que tinha a ver com a duração das mesmas, por diversos motivos. Família, trabalho, investigação em curso, os doutorandos nem sempre conseguiam realizar uma mobilidade de 2 meses, que era o mínimo previsto pelo programa. Mas agora, neste momento, o programa prevê a realização de estadias mais curtas, entre 5 e 30 dias, aumentando assim também as oportunidades disponíveis para os estudantes de terceiro ciclo. Eu acho que essas mobilidades curtas também são muito importantes porque, às vezes, para as mobilidades mais curtas não conseguimos arranjar financiamento. E saber que o programa Erasmus+ nos permite fazer essas mobilidades curtas com apoio financeiro, acho que é uma grande vantagem para nós. Eu gostaria de voltar a uma questão que a Luísa referiste na pergunta anterior, que é o título do doutoramento europeu, que é uma ferramenta que eu acho que muitos doutorandos desconhecem. Aliás, eu mesma só a conheci há pouco tempo num webinar organizado precisamente pelos Serviços de Relações Internacionais e por isso gostaria de te pedir que explicasses o que é o doutoramento europeu, em que é que consiste e porque é que um doutorando deverá ponderar pedir o doutoramento europeu. Margarida, fico tão contente que fiques interessada e que queiras, de facto, se calhar até no teu percurso, acrescentar esta mais-valia. E, como eu referi, de facto, uma das vantagens para os doutorandos é a possibilidade de combinarem a sua mobilidade Erasmus+, com o título de doutoramento europeu. É um título associado ao grau de doutor atribuído por universidades europeias, ou seja, não é mais um grau académico por si só, mas é um selo, um label de qualidade e diferenciação que é mencionado no diploma final e no próprio suplemento ao diploma e que sublinha o caráter internacional da investigação que é realizada no âmbito do doutoramento. O processo de candidatura é simples, inicia-se o pedido pelos serviços académicos da faculdade, há um Research Work Plan, um plano de trabalho a realizar na instituição de ensino superior europeia que vai acolher. Existem alguns requisitos específicos, por exemplo, é necessário que essa mobilidade tenha um período mínimo de 3 meses, neste caso, 3 meses consecutivos numa universidade europeia. Por exemplo, para as provas académicas é necessária a presença de um membro do júri de uma instituição não portuguesa e parte das provas deve também ser realizada numa língua da comunidade que não seja a língua portuguesa, neste caso a nossa língua nativa. Na Universidade do Porto, tanto na reitoria como nas faculdades, existem colaboradores dedicados a esta questão, disponíveis para apoiar os doutorandos em todo o processo. Então, um doutorando que queira pedir o título de doutoramento europeu deverá dar início ao processo ainda antes da mobilidade ou poderá ser posterior? Como é que será a melhor abordagem? Eu diria que a melhor abordagem é fazê-lo conjuntamente, ou seja, quando está a planear a sua mobilidade, e nomeadamente a duração da mesma, por exemplo, sabendo já esta questão do título de doutoramento europeu que pode ser associada, devem ser tratados de forma simultânea. Portanto, dessa forma, ao formalizar a mobilidade e a proposta de mobilidade, o plano de trabalhos, a duração da mobilidade, do ponto de vista académico, Erasmus, também dá seguimento à proposta
proposta de título de doutoramento europeu junto dos serviços e vai sempre ter orientação. Muito obrigada. Margarida, já agora deixa-me dizer-te que o mesmo é conveniente também para a cotutela. Eu mencionei que é uma das vantagens específicas. Que são coisas diferentes. São coisas diferentes. Porque a cotutela, enquanto o título de doutoramento europeu é, digamos, um selo, um plus, uma menção que distingue também a investigação, a cotutela é, sim, efetivamente, a atribuição de grau. Relaciona-se com a atribuição de grau, neste caso, por 2 instituições de ensino superior. Ou seja, um doutorando da Universidade do Porto pode criar sinergias, digamos, aproveitar a sua mobilidade Erasmus+, também, para trabalhar uma proposta de cotutela com outra universidade europeia, com vista, no final do seu percurso, ter o grau por ambas as instituições. No caso da cotutela, a assinatura de um acordo interinstitucional, digamos, é um processo do ponto de vista administrativo que é bastante exigente, mas, por outro lado, também tem a compensação de ter um duplo grau ao nível doutoral. Isso será melhor articulado com vocês? Alguém que tenha interesse poderá sempre falar com vocês para esclarecer essas dúvidas? Neste caso em que há tanto no título de doutoramento europeu como também na cotutela, são processos que, além das relações internacionais, envolvem outros serviços, nomeadamente a formação e a organização académica. No caso das cotutelas também tem o acordo em si é muito centrado no doutorando e na sua proposta de trabalho, portanto estabelece todas as questões administrativas associadas à defesa de tese, por exemplo, à tese e à sua defesa, pelo que conta também, por exemplo, com um contributo muito importante do Serviço de Apoio Jurídico. Mas estes serviços estão ao dispor dos nossos doutorandos exatamente para facilitar e simplificar todo o processo. Digamos, um grande orgulho para a Universidade também conseguir que um doutorando seu tenha com sucesso um processo de cotutela. Acho que conseguimos passar as mensagens mais importantes e, se um doutorando tiver interesse, saberá onde se dirigir para estas questões. Espero que sim. Um aspecto que já fomos referindo é o apoio financeiro à mobilidade. A Luísa, podes sumariar os apoios a que os estudantes podem candidatar para financiar estes períodos e que outros apoios, para além do financeiro, é que o Serviço de Relações Internacionais pode oferecer? Ora bem, Margarida, nós já focamos isto como sendo um dos desafios, não é? Um doutorando já está numa outra fase da sua vida, muitas vezes, ou na maioria dos casos, já é, digamos, autossuficiente e não conta tanto com o apoio da família como em outras fases do seu percurso académico. E, nesse sentido, naturalmente que nós reconhecemos que os montantes de bolsa não são muito elevados, mas são uma ajuda importante. O princípio das bolsas Erasmus assenta no facto de ser um complemento às despesas que o participante já teria na cidade do Porto, enfim, no seu país de origem. E, na verdade, pretende ser um apoio adicional. Neste momento, o maior número de bolsas que a Universidade tem no âmbito do programa Erasmus para doutorandos é, sem dúvida, para mobilidades dentro da União Europeia, e o valor de bolsa varia entre 500 e 600 euros mensais, conforme o país de destino. Para as mobilidades de curta duração, portanto, as tais entre os 5 e os 30 dias, a bolsa varia entre os cerca de 80 e 60 euros diários, consoante também a duração da mesma. Existem alguns complementos para bolseiros da ação social ou com necessidades especiais.
Uma excelente notícia é que, a partir de 2024, o programa prevê o pagamento de viagens. Portanto, além da bolsa, digamos, de subsistência, o programa também atribui um valor de apoio à viagem e à deslocação. Margarida, deixa-me aproveitar para partilhar contigo, em primeira mão, que a Universidade vai lançar, previsivelmente agora em fevereiro, um novo projeto, o Mind PhD, e este projeto é em consórcio com outras universidades portuguesas, coordenado pela nossa universidade, e é um projeto Erasmus precisamente para dinamizar as mobilidades a nível de doutoramento. Nós estamos com muita expectativa porque é focado, foi pensado na dinamização das mobilidades de terceiro ciclo e esperamos também que esta mensagem de que o Erasmus também é para ti, doutorando, doutoranda, consiga passar. É que giro, vamos então ficar atentos ao e-mail dinâmico e à comunicação da Universidade do Porto. Outra questão que surge muito frequentemente aos doutorandos é a compatibilidade das bolsas Erasmus+, com as bolsas de doutoramento da FCT. Podes falar um pouco sobre esta questão? Sim, uma velha questão. Na verdade, compreendemos que haja alguma insegurança, alguma incerteza por parte dos doutorandos e também, consciente disso, a Universidade fez um esforço no sentido de clarificar a compatibilidade dos apoios. E relativamente recentemente a Universidade do Porto conseguiu um diálogo com a FCT e clarificar, nomeadamente no regulamento, naquilo que respeita à exclusividade, que os financiamentos são compatíveis desde que a Bolsa FCT não tenha componente internacional previamente incluída e não haja incumprimento do plano de trabalhos que está contratualizado com a Fundação. Ou seja, uma mobilidade, por exemplo, de curta duração, que não estava prevista no plano de trabalhos, que não afeta aquilo que é o plano de trabalho já contratualizado, efetivamente pode ser financiada pelo programa Erasmus+. Naturalmente que nós pedimos sempre aos doutorandos que, mediante o seu caso, se tiverem dúvidas, contactem a FCT, mas ficamos satisfeitos com este passo institucional que foi possível dar e, de alguma forma, trazer mais alguma segurança às propostas de mobilidade dos doutorandos que também são bolseiros da FCT. Isso são excelentes notícias, sem dúvida. No caso de mobilidade de países fora da Europa, o que é que podes dizer sobre isso? Bom, essas mobilidades também podem ter algum financiamento, são menos bolsas, as bolsas disponíveis, por exemplo, no âmbito do programa Erasmus+, mas há outras oportunidades e outras convocatórias específicas. São muito conhecidas no domínio do terceiro ciclo, as bolsas Fulbright para os Estados Unidos, também há bolsas da FLA, da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, bolsas La Caixa, enfim, há diversas oportunidades que podem e devem ser exploradas. É importante acompanhar as divulgações, eu diria. Há um enorme volume de divulgações que vão inundando as nossas caixas de correio ou as redes sociais, mas de facto entre essas faria a sugestão de estarem particularmente atentos àquelas bolsas que chegam e, por exemplo, com esta sensibilidade de que esta bolsa pode ser para mim. Se está a entrar na minha caixa, pode ser para mim e não para um estudante de licenciatura. Então, só para terminar na questão dos apoios que a Universidade do Porto pode dar, para fazer uma espécie de sumário, o que é que podes dizer sobre isso? Bom, do ponto de vista do apoio que podemos oferecer, já falamos da captação do financiamento, não é? Que é um esforço institucional em que os serviços, particularmente o Serviço de Relações Internacionais, capta o financiamento para estas bolsas. O Porto garante o acompanhamento de todos os estudantes nas diversas fases da implementação de mobilidade para garantir que são experiências bem-sucedidas, rewarding, não é? A diversos níveis.
Ou seja, os serviços centrais na reitoria, as faculdades, apoiam os doutorandos com a formalização de candidaturas, esclarecem dúvidas, garantem o apoio ao nível do reconhecimento académico das atividades realizadas e colocam também em marcha um conjunto de atividades desenhadas à medida das necessidades dos participantes, do ponto de vista, por exemplo, de preparação pré-mobilidade. Diria que há um apoio, um acompanhamento a diversos níveis e, claro, estamos sempre disponíveis e curiosos por ter o feedback dos nossos participantes e particularmente dos nossos doutorandos, que isso também nos permite criar novos apoios, novos passos, novos procedimentos em que é que nós podemos melhorar o processo para termos mais doutorandos envolvidos em mobilidade. Eu, enquanto doutoranda, acho que saber que a universidade, tanto a nível da reitoria como a nível das faculdades, que se preocupa tanto com querer levar-nos mais longe e querer levar-nos a ter boas experiências, que é muito importante. Isso, acho que também a Luísa, acho que deixaste aqui no podcast também a mensagem de que os serviços existem para nós e podemos tirar dúvidas e que vocês nos vão acompanhar em todo o processo, mesmo antes de sairmos do Porto ou de onde estamos a realizar o nosso trabalho até voltarmos. E acho que isso também para nós, que às vezes estamos um pouco perdidos, também nos ajuda muito. Para fechar o episódio, como mensagem final, gostaria de te pedir uma key tip para todos aqueles que estão neste momento a pensar realizar um período de mobilidade durante o doutoramento. Pois olha, Margarida, tu focaste aí um aspecto que é bom saber que tem alguém que pode ajudar. Eu ouvi recentemente, até numa atividade da Aliança EUGLO, 2 prémios Nobel a dizer que a investigação pode ser muito solitária e que muitas vezes há um certo isolamento. Então, basicamente, acho que um dos takeaways que o doutorando pode ter é que nesta parte da organização administrativa pode estar acompanhado. Por outro lado, como tinha dito também, nós temos efetivamente das mentes mais brilhantes neste país. Eu tenho à minha frente uma, não é verdade? Com futuros promissores a mobilidade, uma mobilidade Erasmus, pode ser aquilo que faz a diferença nesse percurso, aquilo que distingue o brilhante doutorando A do brilhante doutorando B. Portanto, é um investimento na carreira que traz uma oportunidade de diferenciação e que pode fazer toda a diferença no futuro académico e profissional. Portanto, invistam, que certamente vão ter esse retorno. É assim que fechamos este episódio do UP Doctoral Careers Podcast Tips on PhD Careers. Luísa, muito obrigada mais uma vez pela tua disponibilidade, por todos os esclarecimentos e dicas que partilhaste connosco. A todos os ouvintes, esperamos que a conversa de hoje vos ajude a preparar o vosso período de mobilidade e tirar o melhor proveito pessoal e profissional dessa experiência. Agradecemos o vosso interesse e esperamos contar convosco no próximo episódio. Até lá, para vos apoiar no processo de exploração de carreira, sugerimos que consultem os recursos da plataforma UP Doctoral Careers e que recorram, sempre que necessário, aos serviços de carreira e empregabilidade das vossas faculdades e da Universidade do Porto. Termino agradecendo à Galeria da Biodiversidade por acolher a gravação deste episódio e à equipa da UP Doctoral Careers pela experiência de conduzir esta entrevista. Até breve!